Olá, bom dia. Como estão? Espero que estejam todos muito bem. Vamos falar sobre o famoso relatório. Eu li as 60 e poucas páginas, marquei os tópicos principais para falar resumidamente sobre o relatório que o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, recebeu. A análise feita dos membros das Forças Armadas, dos técnicos das Forças Armadas. Alexandre de Moraes, ao receber o relatório, emitiu uma notinha com uma grande fake news. Logo ele, hein? Quem diria, hein? Ele que prega sobre as fake news e os atos antidemocráticos. Vamos ver lá. Tirei do site lá do TSE. Vamos ver o que ele diz lá. No dia 9 de novembro. Sobre as urnas eletrônicas. Alexandre de Moraes diz que o relatório das Forças Armadas confirma a segurança das urnas eletrônicas. Olha aí. Interessante. O que aconteceu em função disso? E que não encontrou nenhuma inconsistência, nenhuma fraude nas eleições. Consequentemente, quase todas as mídias, a imprensa, televisiva, escrita, com muita vontade, embarcaram nas fake news do ministro Alexandre de Moraes. Vejamos quais foram. Uma delas, aí, vamos ver. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, aí, ó. Relatório da defesa não aponta fraude em eleição e TSE agradece. É mole? Documento foi enviado à corte com sugestões de melhoria para as próximas eleições. Olha lá, o Ministério da Defesa enviou ao TSE, nesta quarta-feira, dia 9, o seu relatório sobre a fiscalização do processo eleitoral, sem ter apontado nenhum indício de fraude, apesar da ofensiva de bolsonarista para tentar questionar a vitória de Lula e a derrota de Jair Bolsonaro. Você acredita nisso, né? Olha, acredita nisso? CNN, olha aí outra aí. CNN, relatório de militares, não aponta fraude nas eleições. TSE afirma que recebeu documento com satisfação. Defesa indica que o sistema não está isento de eventual código malicioso. Isso é a imprensa que está dizendo, né? Não podemos cair na esparrela, na narrativa do inimigo. Em função disso, o que ocorreu? Essa afirmação do ministro do TSE, no sentido de que as Forças Armadas não evidenciaram nenhuma fraude, foi tão arrogante, que o ministro da Defesa se viu obrigado a publicar uma nova nota. No dia 10, quinta-feira. Vejamos o que diz a nota. Olha aí, vou botar ela aqui para vocês verem. Ó. Marquei os tópicos principais para não ficar grande. Embora não tenha sido apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimento, entre eles, houve riscos à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. Os testes de funcionalidade das urnas, testes de integridade e projeto piloto com biometria, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso, capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. E houve restrições ao acesso adequado aos técnicos, ao código-fonte e às bibliotecas. Em consequência dessas constatações e de outros óbices elencados no relatório, não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento. O final, parágrafo final. Por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente da parte das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Esse último parágrafo aqui, ele versa sobre o artigo 142, tá? Depois nós vamos falar sobre ele rapidamente, tá? Logo após essa nota, essa publicação, o Ministério da Defesa, ou seja, no dia 10, no mesmo dia, quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, após a nota do ministro da Defesa, veio a público e reafirmou
o que ele havia dito anteriormente sobre o assunto. Olha o que Alexandre de Moraes disse. O assunto sobre as urnas acabou faz tempo, olha aí, acabou faz tempo, diz Moraes, sobre novo posicionamento da defesa. Ou seja, ele ainda rechaçou o que o ministro da Defesa falou anteriormente. Enfim, vamos ao famoso relatório. O relatório emitido no dia 9/11. Vou ler o item 5 do ofício que encaminhou o relatório. Vamos lá, vou botar aí para todos verem. Do trabalho realizado, destaco 2 pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e, consequentemente, geração dos programas código binários pode configurar relevante risco à segurança do processo, segundo dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade do projeto piloto, com biometria. Não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso, que possa alterar o seu funcionamento. Em consequência, solicita a Corte Eleitoral atender o sugerido pelos técnicos militares, no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos, e promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Para isso, apresento como sugestão a criação de uma comissão específica, integrada por técnicos renomados da sociedade, por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, solicito ainda a essa Corte Superior considerar a urgência na apreciação da presente proposição. Página número 25. Diz aí, vamos lá, vejamos. É importante registrar que o TSE definiu limite de acesso ao sistema, o que dificultou a análise dos códigos-fontes, conforme abaixo listado. Foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos-fontes, fato que teve por consequência a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema, bem como do funcionamento do sistema como um todo. O acesso ao código se deu pelos computadores do TSE. Cada equipamento tinha uma cópia do código-fonte. O TSE autorizou que os técnicos acessassem a sala da inspeção, portando somente papel e caneta. Não foi autorizado o acesso ao sistema de controle das versões do SEV. SEV, o que significa SEV? O SEV é o Sistema Eletrônico de Votação, tá? SEV, Sistema Eletrônico de Votação, o que inviabilizou a comparação da versão compilada com a versão fiscalizada e também impossibilitou a aferição da correspondência entre o código-fonte. Isto quer dizer que não há certeza de que o código presente nas urnas é exatamente o que foi verificado. C. Não foi concedido acesso às bibliotecas do software desenvolvido por terceiros e referenciadas no código-fonte, limitando o entendimento do sistema inspecionado. Letra D. As restrições à fiscalização no ambiente de análise dificultaram a inspeção de um sistema complexo que possui mais de 17 milhões de linhas de código-fonte. Desta forma, tomando-se em conta as limitações supracitadas e em face da complexidade do sistema, a análise da equipe técnica ficou limitada à inspeção visual, somente a inspeção visual, restringindo muito a capacidade da EFASEV em identificar inconformidade de segurança. O que é a EFASEV? EFASEV é a Equipe de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação. Página de número 4.
Diante do exposto, conclui-se que o acesso ao código em um ambiente com restrições supracitadas e com insuficientes ferramentas de análise, apesar de ter propiciado algum avanço na transparência do processo, não foi efetiva para testar o correto funcionamento do sistema. Página 5. Na ocasião, não foram informadas as estruturas acessadas ou suas localizações, impossibilitando aferir a correspondência entre o código inspecionado e o efetivamente compilado. A ocorrência de acesso à rede durante a compilação pode configurar relevante risco à segurança do processo. Diante da constatação descrita, foi protocolado um pedido de esclarecimento ao TSE, com um prazo de 10 dias úteis. Tem um anexo a esse ofício que foi solicitado, anexo G, sobre o qual não foi obtida a resposta. Ou seja, o TSE ignorou solenemente, não respondeu. A equipe de fiscalização de auditoria do Sistema Eletrônico de Votação, EFASEV, das Forças Armadas, registra que a assinatura dos binários permite que, posterior verificação de auditoria, seja assegurado que o código instalado nas urnas é o mesmo que foi compilado e lacrado nesta data, haja vista que a inspeção realizada pela EFASEV abrangeu somente parcela dos códigos-fontes. Não abrangeu tudo. Adicionalmente, a EFASEV entende que a realização de um teste de integridade nas condições normais de uso com biometria das urnas eletrônicas é essencial para assegurar, em um nível de confiabilidade adequado, o funcionamento do sistema. Convém destacar que foi solicitado por meio do pedido de esclarecimento número 15 ao TSE, aí vem o anexo dele também, o compartilhamento de resultado de commit, esse é um código deles, não sei o que significa, do controle de versões junto com os códigos-fontes, uma vez que essas informações permitiriam identificar se a versão lacrada sofrera alterações após a inspeção, além de ser possível retornar em versões anteriores do código-fonte. Contudo, por meio da resposta ao pedido de esclarecimento número 15, a EFASEV foi informada que o processo de inspeção do código-fonte não contempla análise do seu histórico de modificações diárias e, por isso, não seria possível fazer um clone de repositórios. Dessa forma, a comparação de milhões de linhas de códigos sem uma ferramenta de apoio e o controle de versões torna-se inviável. Página de número 19. Entretanto, apesar da intenção de conferir transparência ao processo, as ferramentas e os procedimentos disponibilizados pela equipe técnica do TSE para o trabalho das entidades fiscalizadoras não foram suficientes para uma análise técnica mais completa. As condições estipuladas tanto na inspeção dos códigos-fontes como durante a compilação de software dificultaram a busca por possíveis vulnerabilidades do SEV. A análise estática de um código de mais de 17 milhões de linhas, aliada à falta de informação das condições de segurança da rede usada para armazenar os respectivos repositórios das bibliotecas de compilação, limitou a abrangência e a eficácia do procedimento de fiscalização feito pela EFASEV. Assinala-se a não disponibilização do controle de versões como importante lacuna na fiscalização dos códigos-fontes. Isto não permite assegurar que o código presente nas urnas, nos dias de votação, corresponde exatamente ao que foi verificado pela equipe. No início, eles verificaram no início um código-fonte, depois lacraram as urnas e emitiram para fazer, de fato, as eleições. Durante as eleições, ou seja, a EFASEV não teve acesso. É fato que, quanto à compilação, a assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais, a ocorrência de acesso à rede durante a compilação dos códigos-fontes e, consequentemente, geração dos programas, códigos binários, pode configurar relevante risco à segurança do processo, o que sugere a realização de uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido e de seus possíveis efeitos.
Nesse contexto, a EFASEV entende que o teste de integridade é uma ferramenta adequada para se verificar o correto funcionamento da urna eletrônica, desde que seja realizado em condições normais de uso, entre parênteses, condições da votação, de forma que a urna não identifique quem está em teste. Assim, o teste de integridade sem biometria não se constitui, tecnicamente, na ferramenta mais completa, pois não reproduz inteiramente as condições normais de uso da urna. Após realizado o primeiro turno da eleição, foram sugeridas ao TSE, para o segundo turno, melhorias no projeto piloto, com o objetivo de aumentar a sua eficácia técnica. Essas melhorias, todavia, não foram implementadas. Simplesmente não implementaram a orientação. Continua. Na vertente dos mecanismos de fiscalização do sistema, no momento da votação, a incapacidade do teste da integridade do projeto piloto com biometria reproduzem com fidelidade as condições normais de uso das urnas eletrônicas, que foram testadas, não permite que o SEV seja isento de influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Espero que tenha sido bem elucidativo e simples. Não deu para simplificar mais do que isso, caso contrário, vocês não entenderiam. E agradeço a todos e curte aí, dá um like, compartilhe. Se você entendeu interessante, compartilhe. Vamos compartilhar. A minha parte eu estou fazendo, esclarecendo de forma sucinta, dentro da minha área, para que todos compreendam. Compartilhe ao máximo esse vídeo, para que todos tenham ciência do que está acontecendo. E a mídia está manipulando, distorcendo todas as informações. Não vamos cair na narrativa, vamos pesquisar, continuar pesquisando. É exaustivo, cansativo, sim. Mas se você quer saber a verdade, tem que ir em busca dela. Eu agradeço a todos pelo carinho e pela atenção. Até o próximo vídeo. Curte lá e me siga, que eu vou publicar novos vídeos falando de quem é o responsável por isso tudo, se as Forças Armadas, a atribuição das Forças Armadas, o que ela pode, o que não pode, quem é o Senado, por que não faz, por que os senadores não estão, quantos senadores estão respondendo judicialmente, por que não faz, por que não reúne. Vou falar isso. Tá? E fundamentar e mostrar